uma coisa que o pastor Ricardo Souza fala, e eu já pego carona aqui para falar também. Eu estou no grupo que acredita que as duas testemunhas vão profetizar nos primeiros 3 anos e meio, na primeira metade dos 7 anos. Porque ele, de alguma forma, as pessoas estão adorando o anticristo, estão gostando muito do governo dele, e parece estranho demais para aquelas pessoas que apareçam duas testemunhas executando esses juízos. E uma leitura, por exemplo, das taças, vão demonstrar que os juízos na segunda metade eles são muito mais fortes com relação às taças, por exemplo. Então eu penso que as duas testemunhas estão profetizando na primeira metade dos 7 anos, justamente num governo de paz, de prosperidade, de coisas boas acontecendo, e aí para eles não faz o menor sentido que esses caras estejam aí profetizando juízo, falando que esse cara que está aí do poço do abismo é o Satanás e tal. Então é uma maneira também de confrontação, porque isso é típico do Israel no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, eles não aceitaram a mensagem de juízo de Deus, porque eles falaram assim, mas nós estamos prosperando, está indo tudo bem com a nação, como é que Deus pode estar te levantando aí, ô Ezequiel, para vir trazer palavra de juízo? Não aceitamos isso não aceitamos. Então, da mesma maneira que no livro de Ezequiel, pelo fato de estar tudo bem, entre aspas, e prosperando, fez com que eles rejeitassem aquela mensagem de juízo, penso que, da mesma forma, na tribulação, o fato de estar vivendo esses primeiros 3 anos aliançados vai impedir com que eles aceitem que isso é um juízo vindo de Deus, né? O que é interessante que nós sabemos é que as duas testemunhas, elas profetizam pelo tempo limitado, é um certo tempo, que são 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Eu vejo elas atuando mais na segunda metade da tribulação e explico por quê. Quando o anticristo ele senta no templo exigindo adoração, é aí que cai a ficha dos judeus e eles fogem, que começa uma perseguição, e eu creio que as duas testemunhas ali estão para ajudar e para convencer, através do Espírito Santo, que eles estão totalmente equivocados quando aceitaram ele como Messias, o anticristo como Messias. Mas eu também concordo com o pastor que ela cabe na primeira metade da semana da tribulação. Então, a Esse é um Bíblia dos não é... textos, e sim, esse é um Exato. dos textos que cabe essa teoria, porque ele disse que é 1260, que é 42 meses, que é 3 anos e meio, mas não falou, ele não foi específico se é na primeira metade, se é na segunda metade. Então cabe realmente, sabemos que em uma das duas metades, mas o que é possível compreender disso? Que não é por 7 anos. Então eles vão profetizar só durante 3 anos e meio, como uma amostra também aí, tipificando Cristo também, o período que ele, quando Herodes está matando as crianças, e ele vai para o deserto e fica 3 anos e meio. Então, os 3 dias e meio, com 3 anos e meio, a tipologia da coisa toda apontando para Cristo, conforme o pastor Ricardo Souza também chamou atenção, e também o pastor Ricardo Martino, é muito interessante. Os 3 anos e meio deles tem muito que ver aí, realmente, com o tempo do ministério de Cristo, né? Porque é uma coisa também, pastor, eu já deixo o mestre falar. Ele vai se revelar, porque na primeira metade da última semana, ele é um cara que as pessoas ainda não se deram conta de quem ele é. É uma relativa... E lá, na metade, quando ele senta no Santo dos Santos, e exigindo adoração, todo mundo entende quem ele é, e ele tenta abafar mais diretamente o poder das duas testemunhas lutando mais diretamente. Então, a briga fica mais transparente e clara. Quem é quem ali no jogo. Perfeito, perfeito. Eu também concordo com isso, por isso que eu digo para vocês que a minha teoria é a teoria da transitória, né? Porque o texto não especifica 42 meses, ele especifica 1.260 dias específicos. Então, eu entendo, particularmente eu entendo, que não pode ser um tempo concomitante ao trabalho dos selados, que nós vamos falar daqui a pouco, porque esses iniciam o seu trabalho imediatamente após a tribulação, o início da tribulação.
Já as duas testemunhas, elas têm que estar envoltas num contexto onde o anticristo está dominando, já está no controle de Jerusalém, mas não a segunda metade completa, mas até o tempo da desestabilização total da Babilônia religiosa e da Babilônia governista, que é o tempo em que o anticristo fica, vamos dizer assim, fica totalmente desestabilizado, e é quando começam efetivamente os juízos de Deus. Um ponto chama a atenção, e é onde a gente precisa situar. Temos que lembrar que após a ressurreição das duas testemunhas, depois dos 3 dias e meio, acontece um fato natural em Jerusalém, que é um abalo sísmico, é um terremoto de magnitude tão grande que vai ceifar a vida de 7.000. Percebam isso. Então, em que momento nós situamos esse terremoto? Em que momento nós situamos? Porque esse terremoto, queridos, eu vejo particularmente associado aos juízos das taças, mas não ao final. Percebam isso. Por isso, onde é que eu estabeleci os 1.260 dias? São 1.260 dias que ocorrerão dentro de um período de 7 anos. Perfeito. Agora, onde vai começar e onde vai terminar? Para começar o trabalho das testemunhas, veja bem, uma das minhas teorias é que o trabalho dos 144.000 já esteja chegando ao seu ponto máximo, seu apogeu, ao seu auge. Aí entram as duas testemunhas com essa mensagem de juízo para Israel, e depois não esqueçam disso. Claro que vocês não esquecem, mas só trazendo a memória dos nossos queridos irmãos. Depois vai existir uma mensagem que é a última mensagem, que eu acredito que vai ser pregada, aí sim, no tempo de grande tribulação, que é a mensagem decisória do anjo arauto, do Evangelho Eterno. É a última chamada, é a última chamada à realidade, à consciência do povo da terra, para ver se aqueles ainda que onde há possibilidade se arrependam e ouçam um evangelho trazido agora diretamente pelo próprio Deus através de um anjo poderoso. Então, eu vejo isso, não um trabalho concomitante, mas um trabalho cíclico, gradativo, onde a misericórdia de Deus, apesar do tempo de negridão, está sendo derramada sobre os habitantes da terra, ao ponto de Deus continuar desejando que a terra se arrependa. Obviamente, a terra que ainda não aceitou a marca, a terra que ainda não se submeteu ao domínio e não está adorando o anticristo. Eu vejo a adoração do anticristo começar a ser muito mais efusiva no momento em que ele exigir essa adoração, depois de colocar o abominável da desolação em Jerusalém. A partir daí, sim, começa a entrar o critério, não só da marca, mas também a todos quantos não adoraram a imagem da besta. Então, aí é claro que há uma condição que situa esse episódio dentro do período de grande tribulação, ou seja, na segunda metade. Então, é um outro aspecto, né? Vejam, como a Bíblia não é clara em relação ao espaço-tempo, na verdade ela é clara em relação ao período, ao tempo. Mas onde situar isso aí dentro da cronologia tribulacional é alvo de... Tudo isso é cenário provável e possível. Então, os irmãos que estão em casa, por que nós estamos falando dessa coisa? Porque o texto diz que é por 1.260 dias, mas não falou se é no primeiro, se é no segundo. E aí existem cenários possíveis. Por exemplo, eu faço uma leitura de ser no primeiro, porque eu acredito que as 144.000 vão pregar, mas isso que vocês estão falando faz muito sentido. Inclusive, enquanto o pastor Ricardo Souza falava, me ocorreu se, já que nós sabemos que a palavra anjo, ela pode ser o ser celestial ou pode ser o mensageiro, por exemplo, os anjos das 7 igrejas, sabemos que são os pastores. Aqui, esses anjos mensageiros que o pastor Ricardo Souza chama atenção, no capítulo 14, bem podem ser as duas testemunhas na segunda metade, sim. Faz muito sentido. Com relação aos 144.000, eu entendo a mensagem deles como sendo para as nações.
como pregando o evangelho do reino, anunciando o evangelho do reino de que João Batista falava. Então imagino que a diáspora, por exemplo, ela contempla os 144 mil. Alguém até mandou lá no, acho que foi lá no grupo mesmo, a pergunta se os 144... foi a Ingrid, inclusive, que mandou, a respeito daquele negócio dos testes de DNA, os exames, aquela coisa toda. Então, acredito que o fato dos judeus terem sido espalhados pela terra seja um fato de que os 144 mil estejam, então, não em Israel, mas espalhado entre as nações, e que a mensagem das duas testemunhas se concentrariam ali em Jerusalém, porque é onde elas vão ser mortas, inclusive. Então, isso é uma outra coisa que me chama muita atenção também, o fato dos 144 mil estarem espalhados na terra, e então da sua mensagem ser pregando ali fora o evangelho para o povo vir, e as duas testemunhas com esse poder de juízo tremendo, né? Isso tudo faz muito sentido também. Com relação aos sinais que eles operam, isso ajuda ou atrapalha, na verdade, a chegarmos perto da identidade deles, né? Porque tem poder de ferir a terra de modo que não chova, tem poder de transformar água em sangue. Agora, sabem uma coisa muito interessante que me chama a atenção aqui nesse capítulo 11, que eu li naquele início, é o fato de que eles têm poder para fazer isso tantas quantas vezes quiserem, né? Está escrito aqui no versículo 6. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então eles estão investidos de uma autoridade, eles estão outorgados por Deus num nível, que se eles falarem assim, eu quero que a água hoje vai virar sangue para vocês sofrer o juízo de Deus, ver se vocês arrependem. Amanhã também eu quero. E semana que vem também. E sabe, aquela coisa interessante, eles têm poder para fechar, não chover durante os dias da sua profecia, que é o que o texto disse, né? Olha, com relação à chuva, durante os dias das suas profecias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como ferir a terra. Tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Então eles têm poder para causar uma seca durante os 1260 dias. Esse impacto, isso tudo é muito, muito forte para nos ajudar a chegar perto também da identidade deles.